Oi, eu sou a Isa. E eu sou o Rafa. E nós temos 24 gatos. E hoje vocês vão conhecer a história da Pri. Antes de começar a história, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. E nos siga nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Há muito tempo você já vem falando com a gente, cobrando a gente de contar a história da Pri. A gente chegou a prometer. Eu tinha prometido essa história pra abril deste ano, só que eu tive aquele episódio de enxaqueca e não deu pra fazer. Isso. Por que abril, Isa? Porque dia 16 de abril é o aniversário de resgate da Pri. Então a gente comemora os anos de resgate dela, mas a gente não sabe a real idade da Pri. Eu estimo que ela tem aí uns 80 e pouco. Eu acho que ela tem uns 10 anos. Eu falo que ela tem uns 12, 13. Mas vamos contar então a história dela. Vamos lá. No dia 16 de abril de 2014, 5 anos atrás, Pri chegou aqui em casa. Eu lembro muito bem. Eu estava no meu primeiro período de faculdade. Era uma quinta-feira à noite. Sexta-feira, dia seguinte, era sexta-feira santa. E qual era a história? Pri estava internada e a pessoa que tinha pego ela da rua e que tinha internado ela precisava retirar a Pri dessa clínica porque eles iam fechar na Páscoa e não podia ficar com os gatos internados lá, mesmo que a Pri estivesse morrendo. Só que a menina, ela tava com uma viagem marcada, já tudo pago com a família, e ela não podia ficar com a gata em casa. E aí chegamos naquele impasse, né? Quem pode ficar, não sei o quê. Ela entrou em contato comigo, me contou a história da Pri, eu fiquei bem comovida, eu ia ficar em casa na Páscoa, fazendo nada. Então eu falei, beleza, traz pra cá. E era pra ser uma coisa bem temporária, assim, porque ela ia ficar durante o feriado, a menina ia voltar e depois a Pri ia voltar pros cuidados que ela tava recebendo antes. Só que não. 5 anos depois, estamos aqui gravando esse vídeo. A primeira vez que eu vi a Pri, eu fiquei real chocado, porque eu nunca tinha visto um gato num estado tão debilitado, com intervenção física na condição dela de sobrevivência, e eu fiquei assim achando, não vou prestar muita atenção, porque senão eu vou me apegar e ela vai partir e eu vou sofrer. Ou seja, ele falou assim, deixa que a Isa se vira aí, porque essa gata vai morrer. Eu estava presente, eu só não quis me envolver muito. A situação da Pri era bem delicada. O veterinário que liberou ela da internação disse que ela só tinha 30% de chance de sobrevivência. Então por que liberou da internação, não é mesmo? E qual foi a história do resgate dela, né? A Érica, que foi a menina que resgatou ela, encontrou a Pri na vila onde ela morava. Ela parecia estar com sintomas de que tinha acabado de comer veneno para rato. Então, ela pegou e levou correndo pro veterinário. Chegando lá, eles conseguiram reverter o veneno que realmente tinha acontecido. Ela tinha comido alguma comida envenenada. Além disso, ela estava muito magra, muito desnutrida e completamente ictérica. Icterícia é quando a pele e os olhos ficam amarelos. E geralmente tem alguma coisa a ver com problemas no fígado. Então a Pri, que já era toda manchadinha de preto e amarelo, mas ela tava completamente amarela, a pele, os olhos, a gengiva, então dava um certo aspecto de um gato padecendo mesmo, que em qualquer momento iria partir. Além do envenenamento e desse quadro dela de desnutrição, levaram ela para fazer uma ultra e descobriram que ela estava com uma inflamação na vesícula biliar, que parecia muito com um quadro de platinossomose. O que é platinossomose, Rafael? Platinossomose é uma doença causada pelo verme que é encontrado nas lagartixas. 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 Não, você falou lagartixas. Eu sei, é porque eu troco meu fonema, tem problema de dicção. Nossa, lagartixas. Então, gente, não pode deixar o gatinho de vocês comer lagartixa. É perigoso. É perigoso. Muito. Platinossoma é um parasita que tem todo um ciclo lá muito doido, que se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque tem bastante coisa pra falar. E quando o gato caça e come a lagartixa, principalmente as perninhas e o rabinho dela, ele pode se contaminar com o platinossoma. O platinossoma é um parasita que vai lá pra vesícula biliar e eles vão grudando ali na saidinha da vesícula biliar e vai entupindo aquilo ali, inflamando. Então, acaba que a bile
vamos colocar aqui de uma forma bem leiga. Meio que a bile vai pra corrente sanguínea e por isso que o animal fica amarelo. E aí um dos sintomas bem clássicos da platinossomose, além da icterícia, né? A icterícia é quando já tá um quadro bem avançado, mas um dos quadros é a anorexia, que é quando o gato para de comer. Ele não tem apetite nenhum. Então, o que começou a acontecer com a Pri? Depois que ela comeu a comida envenenada e ainda gerou um trauma ali na coitada, ela realmente não aceitava nenhum tipo de alimentação dentro da clínica. E ela tava morrendo de inanição. E isso que acontece com muitos gatos de rua que têm essa doença, porque eles caçam lagartixa e eles não comem mais, ficam muito mal e morrem por inanição sem comer nada. Mas como a Pri estava internada, eles puderam fazer alguma coisa por ela. É uma intervenção que pode ser considerada uma microcirurgia. Se coloca uma sonda esofágica. O esôfago, ele corre aqui junto à traqueia. Então, se insere uma sonda, né, um tubo de plástico no pescoço aqui, entrando pelo esôfago, indo até o estômago. E aí a comida era colocada direto pela sonda e ia direto pro estômago, porque o problema da Pri era ter esse apetite. Então toda a medicação e alimentação era pela sonda esofágica. E a Pri chegou aqui em casa logo depois de colocarem essa sonda, porque só botaram a sonda porque iam ter que liberar ela da internação. E aí eu lembro que nesse período a gente tinha que alimentar ela no horário correto e dar todas as medicações, e aí tinha que abrir a sondinha, botar ali a alimentação dela, a água e tudo. Sim. Com o remédio e fechar. E ela ficava com aquela gase em volta do pescoço. Porque com a sondinha assim pra fora. A sonda saía por aqui, tinha um pontinho aqui, né, prendendo a sonda no lugar, só que a sonda ficava meio assim. Então tinha que fazer o curativo todo dia, né? Porque tinha que limpar, porque é uma ferida aberta ali, né? Uhum. Então tinha que fazer o curativo e depois colocar a gase pra pegar a sonda e colocar ali atrás da orelhinha pra sonda ficar pra cima. Porque senão, se o estômago tivesse cheio, podia voltar a comida. E aí, o que aconteceu depois? Porque a gente perdeu, eu perdi a tampinha da sonda. E aí a comida ficava... Mas com certeza isso foi determinante pra salvação da Pri. Porque ela começou a comer, se alimentar. Sim. E ficou muito mais fácil fazer o remédio dela. Nos 3 primeiros dias, que foi realmente o final de semana aí da Páscoa, né? Ela tinha que ser alimentada de 2 em 2 horas com aquele leitinho especial pra filhotes. Porque tinha que ser uma alimentação líquida. Ela fez 3 dias desse leite e ela tomava medicações também, várias medicações pra abrir apetite, antibiótico. Era um monte de remédio. Eu lembro que a Erika trouxe uma caixa de remédio com a receita frente e verso. Esses 3 dias eu não dormi. Ela chegou aqui com a temperatura baixa. Ela tava gelada já. Ela tava morrendo. Então eu fiz ali no closet uma caminha pra ela. Coloquei várias garrafas PET com água quente assim embaixo. E fiquei lá com ela a noite toda. Deitava lá com ela, esquentava ela no meu corpo pra ela reagir. E ela só ficava parada, assim. Ela não fazia nada. E foram, assim, 3 dias tensos até ela começar a reagir. E aí a gente conseguiu começar a dar o AD bem diluidinho. Eu diluía o AD no próprio leite pra ficar bem líquido mesmo e colocava na sonda. O AD é essa alimentação super concentrada e gordurosa para gatos debilitados, que serve nesses momentos de dificuldade pra reanimar ele e trazer mais energia na alimentação. Eu lembro que depois desses 3 dias ela começou já a levantar. Quando ela levantou, já foi... Caraca, ela tá levantando. Ela levantou e começou a andar. E aí ela queria subir na minha cama. E só que ela não conseguia pular. Aí ela foi se agarrando assim no edredom e subiu na cama. E aí desde então ela ficou morando na minha cama durante um bom tempo, assim, ela não voltou mais pro closet, ela dormia comigo e ela ficava aqui o tempo todo, ela comia na cama, eu só pegava, botava ela na caixinha, ela usava e ela voltava pra cama. Vovinha. Agora é a mesma coisa, ela só vive na minha cama. Eu tô tomando banho aqui. Eu não lembro exatamente quanto tempo ainda ela ficou com a sonda, mas foi aí acho que 1 mês ainda. Eu lembro que pareceu muito tempo, porque era muito custoso, assim, a gente ter que ir lá e botar a comida, tem um horário muito regrado, e a sobrevivência dela dependia disso. Se foram 5 dias, pareceu 1 mês, mas eu acho que foi por aí. Deve ter sido 1 mês mesmo, eu lembro que pareceu muito tempo que a gente teve que ficar cuidando disso.
disso. E aí eu lembro que foi um momento de redenção, foi a primeira vez que ela se interessou por um pouquinho de comida. E a alegria que foi. A comida. Eu tenho esse vídeo, Rafael. Eu tenho esse vídeo. Vamos botar ele aqui, óbvio. Eu estava comendo pão de queijo. Eu sempre fui fanática por pão de queijo. Assei meu pão de queijo, tava lá no potinho. Levantei pra alguma coisa, deixei o pote em cima da cama com ela. Tipo, a gata não come nada, não vai roubar minha comida, né? Quando eu volto, tá ela pegando o pão de queijo dentro do meu pote, levou o pão de queijo e queria comer o pão de queijo. Eu falei, safada! Obviamente eu não deixei ela comer o pão de queijo. Peguei o potinho e coloquei o AD no potinho. E aí foi a primeira vez que ela comeu sozinha. E aí eu lembro de chorar. Meu Deus. Porque era gata com 30% de chance de sobrevivência. De tipo, olha, não tem muita esperança. Foi o que o cara disse. Mas que safada roubando meu pão de queijo. Eu não como nada, mas o pão de queijo da tia Isa eu vou comer. Agora pode comer. E eu acredito muito que deu força pra Pri passar por essa fase. Foi realmente essa proximidade que a gente teve, sabe? Trazer ela pra dentro de casa, ela dormia na cama comigo, e durante esses 3 primeiros dias que ela tava mal, eu não saí de perto dela, eu fiquei ali zelando. É muito diferente de quando o animal tá dentro da clínica, dentro de uma gaiola, e o veterinário só vai ali quando tem que fazer algum procedimento. É óbvio que a internação é importante, ela salva vidas. Eu não tô dizendo não internem seus gatos, mas eu acho que pro caso da Pri foi decisivo pra ela, né? Com certeza. E pra gato, gente, às vezes, assim, o nível de estresse dentro da internação é tão alto que trazer pra casa e adaptar a medicação pra ser uma medicação oral, às vezes surte um efeito bem melhor. Bom, ela começou a se interessar por comida de gente. Ela, quando eu botava a comida, o sachêzinho, alguma coisa assim, ela cheirava e olhava pra minha cara assim, tipo, não. Aí eu ia lá, tinha que colocar na sonda. Mas quando eu sentava com o meu prato de comida, ela ficava louca. Então a gente começou a pensar que ela provavelmente tinha costume de comer resto de comida. E deve ter sido assim que ela acabou aí se envenenando, né? E aí a gente começou a levar ela em uma outra veterinária, com qual a gente tinha mais confiança. E por causa desse interesse em comida de gente, a veterinária sugeriu a gente pegar papinha de neném e misturar com um pouquinho de comida de gato e fazendo essa troca aí até ela se interessar por comida de gato. A gente fez uma adaptação gradual, assim como a gente tem que trocar uma ração, tem que fazer a troca gradual, a gente foi na papinha de neném. Isso. E foi misturando com o AD e foi tirando a papinha e deixando o AD, e do AD a gente foi passando pro sachê, e do sachê foi pra ração seca. Foi pra ração seca. E aí, quando ela já tava comendo o AD puro, o que começou a acontecer? Ela veio com apetite, assim, desesperador. Então ela pegava o pote, ela comia desesperada. E aí o que tava acontecendo? O estômago do gato, gente, curiosidade aqui, ele tem capacidade para 50 ml. E aí o que acontecia? Ela enchia o estômago dela e começava a sair comida pela sonda. E nessa época eu tinha perdido a tampinha, né? Era toda hora abre a tampinha, tira a tampinha, não sei o que. E aí uma hora ela sumiu. E aí começou o inferno, porque ela aí vinha tipo aquele jato de comida já mastigada do estômago. Não era muito legal. Pelo meu quarto, na minha cama, não era legal. Aí a gente foi e levou lá na veterinária e falou, olha, ela já tá comendo normalmente, já tinha terminado a medicação dela, então eu não tava mais precisando usar a sonda. Ela falou, então vamos retirar a sonda. E aí tiramos. Aí ela ficou com uma marquinha que ficou um tempinho assim. Eu achei que ia ficar um calombo, tipo de cicatriz, né? Mas não, não cicatrizou ficou direitinho. Hoje em dia não dá pra ver nem onde foi. E aí a vida da Prisoca melhorou, tipo... notavelmente. 80% aí. Já não precisava ficar fazendo curativa, ela já não tinha mais aquele negócio que atrapalhava ela, porque ela ficava meio tipo... Que é isso? Sim, sim. Gato já não gosta de usar roupa normalmente. Imagina um curativo o tempo todo em volta do pescoço dela. Devia ser horrível. E ela usava muita gaze com esparadrapo, né? E até hoje o pelinho dela tem cheirinho de esparadrapo. Ela já teve que limpar bem essa área, ela já teve que tomar banho, já enfraqueceu, mas aí tá ali o cheiro. Até hoje. Aí é o cheirinho da Pri. Mas eu acho que por ela ter sempre esse cheiro diferente, um cheiro muito característico, e ela era muito debilitada no início, não podia se defender, isso contribuiu pra que ela sofresse
sofre esse bullying dos nossos gatos valentões. E até dos só populares. Não. A Pri, ela sofre bullying de todo mundo. O Jaiminho, ele apanha de todo mundo, mas o Jaiminho bate na Pri. O único que nunca, não sei se nunca, mas assim, não fazia bullying com a Pri é o Bochecha. Bochecha. Porque o Bochecha é da paz, cara. Bochecha... Bochecha, tipo... Eu imaginava as coisas, puxa... O Bochecha fala mesmo... Bochecha todo mundo tá e fala, pô, qual foi, cara? Tô aqui de boa. Tadinha da Pri, né, Pri? Olha, gente, eu tô com a blusa da Pri, ó. Aliás, momento jabá. Se você quer a arte da Pri na camisa, no quadro, ou numa caneca, ou numa almofada, você pode o quê? Ir lá na nossa coleção da loja Gatamia e você adquire essas artes e muitas outras. Fica de olho, vai lá e compra lá, que é muito legal, tá acabando. Lá nos primórdios, quando ela ainda tava debilitadazinha, mas ela já tava um pouquinho melhor, já tinha tirado a sonda, eu comecei a fazer a adaptação dela com alguns gatos e o Denis era muito amigo dela. A gente tem até fotos do Denis dormindo agarradinho com ela. Ela fez amizade com alguns gatos filhotes que foram adotados. E a gente entra nas especulações da vida de Prisoca. Já que a gente não sabe, né, quem era Prisoca antes de chegar aqui, quantos anos Prisoca tinha quando chegou aqui, né? A gente estimava 3 anos, Rafael estima que ela já tinha 60. Mas uma coisa a gente descobriu lá naquela ultra que ela fez. A Pri já era castrada. Então, provavelmente, ela podia ser de alguém que morava nessa vila, mas que deixava ela meio solta, comendo restos de comida e deu no que deu. Sim. Mas a Pri, quando escuta miados de filhotes, nenéns, ela entra em desespero. Então a gente acha que Prisoca já foi mamãe. E ela tem as tetinhas também as tetinhas desenvolvidas. E ela é bem pelancudinha, então tipo, já tem essa área flácida. Então eu imagino que não foi uma vez só. Ela deve ter sido uma parideira aí, até que alguém pegou e castrou ela pra, tipo, parar. Ela tem uma reação com o filhote que ela entra meio que num desespero, ela tem um interesse e depois ela fica... Pelo amor de Deus, não. Crianças. E aí faz todo sentido com essa história que a gente bolou. Que se ela era uma gata, tinha acesso à rua, não castrada, provavelmente ela teve filhotes, alguém pegou, castrou, continuava com acesso à rua, foi envenenada. Portanto, não permita que os seus gatos em ambientes urbanos vá para a rua. Ela pode a sua janela. Seu gato pode ser envenenado pelo vizinho, ou seu gato pode comer uma lagartixa. Ela aconteceu as duas coisas, coitada. Ela foi azarada na vida. Eram duas coisas que podiam matar ela. Depois disso, ela foi ganhando mais espaço de casa, foi se adaptando, mas sempre nessa dificuldade, porque ela nunca reagia, né? Então, quando os gatos vinham pra cima dela pra bater nela, ela fazia assim. Eu vejo muito disso, porque ela era debilitada, ela demorou a pegar força novamente, até porque, como via ela não reagindo, a gente meio que isolou ela. A gente cometeu fez... A gente mimou ela. A gente mimou. A gente fez aquele negócio, a gente pega o gato nerd, bota na bolha, né? Bolha. Ai, você, não sei o que. Aí, o que a gente fez pra ela? A gente botou uma prateleira pra ela na cozinha, porque ela começou a viver em cima do micro-ondas. E aí, a minha avó não queria que o gato ficasse em cima do micro-ondas. Aí a gente trocou o micro-ondas de lugar e botou uma prateleira no lugar onde ficava o micro-ondas para a Pri. Aí a gente botou a água, a comida dela ali, um paninho pra ela dormir. Quando você faz esse tipo de coisa, você costuma mimar ele e isolar o gato. E aí ele não sente a necessidade de sair dali. Então a gente começou a tomar essa consciência e mudar. E aí que veio o Be Brave. Pri Corajosa. A Pri Corajosa começou numa madrugada que eu estava fazendo um miojo com fome. E a Pri tava lá na cozinha, né? Onde ela morava, nessa prateleira dela. E eu tava ali esperando a água ferver, olhando pra Pri. Comecei a me sentir mal e falar, cara, a Pri não é feliz aqui. Porque ela vive isolada numa prateleira, ela não ia na caixinha sozinha, a gente tinha que ir junto com ela. Sim. Ela apanhava todo dia. E aí eu comecei com aquele negócio, ela não é feliz, será que não tem que dar a ela? Comecei um negócio ali muito louco. Aí eu fui, peguei ela no colo, olhei no olho dela e comecei a conversar com ela. Comecei a perguntar pra ela, você é feliz? O que eu posso fazer pra te ajudar? E fiquei na loucura mesmo, gente, eu juro que eu não tava drogada, tá? Eu juro. Eu só tava com insônia. E aí comecei a conversar com ela, secou minha água e eu comecei a falar com ela, pra ficar aqui você tem que ser corajosa, você tem que sair da sua prateleira, você tem que enfrentar os gatos. Comecei a ter essa conversa com ela todos os dias. Depois de mais ou menos uma semana, a Pri me seguiu até o meu quarto e veio dormir comigo na minha cama, coisa que ela não fazia há uns 2 anos, né? Sim. Ela vivia lá na prateleira. E na época, eu
filmei isso, olha a Pri aqui. Comecei a falar, ai, você tá sendo corajosa, Pri, corajosa. E assim, realmente parecia que ela tinha entendido tudo que eu tinha falado e que ela tomou a decisão e falou, não, eu vou ser corajosa porque eu quero ficar aqui, eu vou lá e a mamãe vai me proteger. Então ela começou a criar realmente essas atitudes de sair do lugar dela e de me seguir muito, né? Então eu sou meio que o ponto de segurança dela. Ela tá aqui na cama, eu tô aqui, tá tranquilo. Se eu levanto, ela vai atrás de mim. Ela fica com medo porque algum gato que bate nela pode subir. E aí mesmo que o gato nem olhe pra ela, ela já fica tipo meio tensa e aí ela vai pro canto dela. E o que acontece é que quando a Isa tá aqui, pode estar Faísca, Toninho Bochecha, e todo mundo... Bochecha não, mas Batman. todo mundo que implica com ela tá deitada, dormindo de boa. E se olharem pra ela rosna. Se eu tô perto, ela fica tipo, tá me olhando o quê? Não sei o quê. Aí se eu saio, ela mete o pé. E tudo isso tem a ver com o enriquecimento emocional, que a Isa tanto fala nas consultorias comportamentais dela. Sim. E tem a ver com essa ligação, criar esse elo de confiança entre humano e gatos. Parece loucura falar, né? Assim, tá falando com um gato que não entende. Não entende exatamente o que você fala, mas ele tá lendo suas expressões e tá criando essa conexão aí que é muito importante. Sim. E pro gato, como ele é um animal muito metódico, toda mudança, mesmo que sutil, é uma mudança e faz parte dessa mudança de perspectiva. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o gato vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas é por aí, eu acho que vale um vídeo mais completo e falando mais sobre isso depois. Mas foi depois dessa situação com a Pri que eu comecei a usar esse termo de enriquecimento emocional e comecei a fazer isso com outros gatos aqui de casa que não eram tão próximos da gente. Então fiz com a Ágata, aí a Ágata também começou a vir pra minha cama, ficou mais próxima da gente, aí ela se esfrega. Essa semana ela tava deitada no colo da minha avó. Com a Clarinha, que a Clarinha é super medrosa, então a Clarinha ficava só lá no canto, então comecei a fazer com ela, comecei a fazer com a Gaia. E a gente foi percebendo esses padrões e foi criando a nossa teoria e hoje em dia funciona com muitas pessoas. Sim. A Pri é conhecida aí por esse slogan do Be Brave, né? Do Seja Corajosa, porque é ela que deu esse start nisso e ela que me deu essa ideia, que me fez desenvolver esse termo, que eu uso hoje para todos os gatos resgatados. Inclusive, a gente tem um vlog aqui no canal que eu falo muito sobre enriquecimento emocional, né? Que é o vlog da Iris. E eu tenho feito isso com vários gatos, nos cat sitters também e nas consultorias. E eu tenho visto que as pessoas têm feito isso com os gatos delas e tem funcionado, tem surtido muito efeito. Então, acho que a forma como a Pri mudou a nossa vida foi isso, né? Sim. Ela fez com que eu enxergasse a minha relação com os gatos de uma forma completamente única e diferente. E me fez ver que não importa o que o seu médico diga, que ele desengane o seu gato, tenha dedicação, dê todo o amor que ele precisa, porque pode ser que ele se torne um gatinho feliz e corajoso aí. Dá pra ver a Pri ali? Não, né? E agora, curiosidade sobre Pri. O que ela gosta, o que ela não gosta. Prisoca gosta até hoje de pão de queijo. Sim. Se eu estiver comendo pão de queijo, ela vai ficar pedindo. Vai ficar em cima, vai ficar rodeando e tipo, dá mole só, dá mole só. Dá mole. Algumas comidas também. Então, se eu der mole aqui com um prato com restinho de comida, sim. ela vai lá e lambe o prato. É verdade. Então tem que ter bastante cuidado com ela. Prisoca tem as pelancas mais gostosas dessa casa. Nossa, pelanquinha de véia. De véia. Molenga. Ela não gosta que mexa na pelanca. Não. Mas a gente mexe mesmo assim. E depois da última cirurgia dela, ela ficou com as pelancas divididinhas. E aí agora são duas pelanquinhas muito caídas. Nossa, é muito gostoso. Se você não acompanhou, teve vídeo aqui no canal, né? Sobre isso. Ela teve uma cirurgia de emergência. Ela teve que retirar a vesícula biliar, que estava toda caquética por causa dos bichos lá que estavam sugando ela. Os bichos já não existiam mais, né? Os platinossomos. Mas eles deixaram cicatrizes. E depois de anos, essas cicatrizes inflamaram, que viraram bolinhas e que fecharam a vesícula biliar dela. E aí tava causando novos problemas. E aí a gente teve que tirar. Então vocês viram que 5 anos depois da platinossomose curada, ela ainda teve efeitos colaterais ali que quase mataram ela. Porque essa cirurgia que ela fez é super perigosa. Ela podia não ter sobrevivido. Ainda bem que eu só li as estatísticas depois que ela fez cirurgia. Eu lembro que eu vi isso na palestra que a gente foi. O palestrante, que era especialista nessa área, falou lá: nossa, as chances de sobrevivência dessa cirurgia são baixíssimas. A gente... Eu já tinha lido depois, que era
uma cirurgia bem tensa, mas eu não falei nada pra ele. Aí quando ele tava nessa... Nossa, eu fiquei Aí ele desesperado. ficou, é sério, a Pri podia ter morrido, podia ter morrido muito. É, porque logo depois da cirurgia, ela não tava reagindo tão bem. Ela ficou gelada, ela ficou bem prostrada. É, porque essa cirurgia, o maior problema é o pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, não então, cirurgia. O animal, às vezes, ele resiste à cirurgia, mas quando ele vai pro pós, ele morre no pós. Pois é. A Pri, hoje em dia, dorme com a gente toda noite. Ela dorme no meio da gente. Exatamente no meio. E quando o Rafael não dorme aqui, ela dorme no lugar do Rafael. No meu travesseiro. Hoje ela dormiu no meu travesseiro. É, junto com você. Eu dividi o travesseiro com ela aqui na minha cara. Muito fofinha. E ela ronrona muito, assim, a gente dorme com o ronron dela, Sim. né? E aí depois que ela dorme, que ela para de ronronar. Muito fofa. Meu fofinho, meu fofinho. Prijoca tem bigodes brancos, 2 bigodes brancos. Apareceram depois de um tempo, então mais um sinal de que ela tem 178 anos. Cada vez que a gente fala, Rafael bota mais idade na gata, coitada. E ela é viciada em sachê. Se a Pri pudesse, ela comeria sachê o dia E inteiro. a gente tem que tomar até muito cuidado, porque se botar um sachê inteiro, ela vai comer tudo, mesmo que não caiba no estômago dela. E aí ela vai lá e E ela até hoje come assim, tipo, é engraçado que ela pega, ela enche a boca de ração e ela engole, tipo, inteiro. Então, muitas vezes ela acaba regurgitando logo depois de comer. Então a pra gente... Pri é legal botar, tipo, um pouquinho. Aí ela come um pouquinho, espera, Bota mais um depois pouquinho. bota mais um pouquinho. Senão a bichinha vomita tudo. Mas a gente não explicou a origem do nome, Pri, né? Ela já veio com esse nome, foi a Erika que colocou. Ela disse que o nome é só Pri, então o pessoal fica falando, porque é Pri de Priscila. Não é. É Pri de Pri. E se for Pri de alguma coisa, é de princesa. Pri, Zoquinha, que bonita. E Todo mundo tem uma música que canta pro seu gato, né? Só que a gente tem 24 e cada gato nosso tem apelidos e músicas. Então, tipo, eu não sei como que sobra espaço na minha memória pra lembrar meu nome, meu CPF, sabe? Você não lembra. Não, CPF, Não, eu CPF lembro. você lembra, só lembra o Só RG. também. RG, telefone, não sei. Bom, gente, essa é a história da Pri. Curiosidades sobre ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse Também vídeo. espero, porque a gente tá aqui falando há 5 horas. Tempo. Se deixar, a gente fala, né? Bota pai e mãe pra falar do dos filho, filhos. Já era, né, gente? Mas sabe o que vem agora? Que aí vocês vão gostar? O Ministério da Fofura adverte. A cena a seguir contém altos níveis de fofura, podendo causar histeria, síndrome de Felice on. O que você tá fazendo aí em cima? Meu?
Beijo! Tchau!